ter 10, 20, 30, 40, 50, pouco importa. É o princípio da liberdade e da autonomia sindical. Todavia, nós temos um limite previsto na CLT, que é o limite de 7 previsto no artigo 522 da Consolidação das Leis do Trabalho. Lá nós encontramos que a diretoria pode ter no mínimo 3 e no máximo 7 membros. E aí vem a pergunta de prova. Se nós temos esse limite de 7 e o artigo 8º, caput da Constituição, traz a possibilidade de vários diretores sindicais, vem a pergunta, essa limitação de 7 foi recepcionada pelo texto constitucional? E a resposta é negativa. A resposta ela é negativa no sentido de nós não temos limite 7 em relação à estipulação de diretores sindicais. Ou seja, o sindicato pode ter quantos diretores sindicais ele queira. Todavia, o número 7 foi recepcionado para fins de estabilidade. Portanto, ainda que o sindicato tenha mais de 7 diretores, o limite de 7 foi recepcionado, apenas 7 serão estáveis. Naturalmente, abrangendo titulares e suplentes. Portanto, a 8ª posição, a 9ª, a 10ª, não gozam de estabilidade. Então, repetindo, o limite 7 não foi recepcionado em relação a limitar o sindicato para estipulação de diretores, mas foi recepcionado para quê? Para a definição do número máximo de pessoas que gozam dessa estabilidade. Legal? Isso está na súmula 369, no inciso 2 do TST. Outro ponto importante é a questão do membro do Conselho Fiscal. O membro do Conselho Fiscal não goza da estabilidade. Isso está na OJ 365 da SDI 1 do TST. Por quê? Porque ele atua na gestão financeira do sindicato, não atuando na defesa dos interesses da categoria. Nós encontramos também isso no artigo 522 da CLT. E também o delegado sindical, ele não goza de estabilidade. Está na OJ 369 da SDI 1 do TST. Ele não goza porque ele não é eleito. E realmente a estabilidade ela é limitada à questão da eleição, porque vai do registro da candidatura e se eleito até um ano após o final do mandato. É isso, pessoal. Com isso, nós terminamos o nosso bloco 1, o bloco tema do dia, no qual analisamos os principais aspectos atuais e polêmicos das estabilidades trabalhistas. Segura um pouquinho, que daqui a pouco a gente começa o nosso bloco 2, que é o bloco Pergunte ao Professor. Até daqui a pouco. Iniciamos agora o nosso bloco 2. Pergunte ao professor. Participe do nosso programa, mande suas dúvidas para nós, e-mail provafinal@lfg.com.br, provafinal@lfg.com.br. Vamos às dúvidas, às perguntas. Primeira pergunta. Professor, o que é a estabilidade decenal? Como nós falamos no nosso bloco 1, a estabilidade decenal seria o grande exemplo de estabilidade definitiva. Ela está prevista no artigo 492 e seguintes da CLT, e o empregado que trabalhar em uma empresa por mais de 10 anos, ele somente poderá ser despedido se praticar uma falta grave a ser apurada e comprovada judicialmente, mediante uma ação específica de rito especial, inquérito judicial para apuração de falta grave. Então, vale a pena aqui ressaltar que realmente essa ação, o inquérito judicial para apuração de falta grave, ele foi criado para a estabilidade decenal e hoje é aplicável para outras estabilidades, em especial a estabilidade do dirigente sindical. Analisando aqui aspectos históricos, a gente pode falar o seguinte: até 1966, nós tínhamos um sistema seletista da estabilidade decenal e da indenização por antiguidade.
De 66 até 1988, tivemos um sistema facultativo, na qual se escolhia entre a estabilidade decenal e indenização por antiguidade e o sistema, o conhecido sistema do Fundo de Garantia. Com a entrada, a promulgação da Constituição Cidadã de 1988, atualmente o sistema obrigatório é o do Fundo de Garantia. Artigo 7º, inciso 3 da Constituição Federal de 1988. Só que vale a pena ressalvar que os direitos adquiridos foram preservados. Esse é o mandamento, inclusive constitucional. Uma lei, um sistema novo, não poderá retroagir para prejudicar ato jurídico perfeito, direito adquirido e coisa julgada. Portanto, se perguntarem para você em provas, ainda existe estabilidade decenal, que é um verdadeiro exemplo de estabilidade definitiva? Existe. De forma excepcional, mas existe. Quem? Aqueles que à época da promulgação da Constituição Federal de 88 já tinham preenchido os requisitos para tal intento. Então, dessa forma, eu sempre brinco nas minhas aulas, embora seja mosca branca, mas o estável decenal ainda existe. E eu digo mais, recente prova de concurso público acabou perguntando isso. E muitos candidatos, infelizmente, caíram na pegadinha de que não existe mais estável decenal e de que hoje o sistema obrigatório é o sistema do Fundo de Garantia para todo mundo. Infelizmente, esses candidatos esqueceram apenas o grande detalhe do direito adquirido. Mas não vai acontecer com você que está assistindo atentamente ao nosso programa e prestando atenção nas pegadinhas de provas. Legal? Vamos à próxima pergunta. Professor, quais são as estabilidades mais importantes e comuns no direito do trabalho e qual a relevância das estabilidades para o empregado? Olha, vamos responder esta pergunta por partes. A primeira parte é a relevância das estabilidades para o empregado. Como nós vimos, um dos grandes princípios do direito do trabalho é o princípio da proteção. E junto com o princípio da continuidade da relação de emprego, o ordenamento justo-trabalhista, ele tem que prever um conjunto de regras de proteção ao empregado. E nessa linha de raciocínio, uma proteção à manutenção e continuidade do vínculo empregatício. Dessa forma, o sistema prevê uma série de estabilidades. Estabilidades definitivas, que em tese teríamos a estabilidade decenal, e uma série de estabilidades provisórias, também chamadas de garantias de emprego ou garantias no emprego. Portanto, qual é a relevância que as estabilidades representam para o trabalhador? Olha, aqui nós estamos falando de um sistema de proteção ao trabalho, uma proteção à manutenção e à continuidade do vínculo empregatício. E quais são as principais estabilidades, as estabilidades mais importantes? Olha, pensando em provas, você que se prepara para exames de ordem, concursos públicos, eu acabo mencionando fora decenal, que vira e mexe e cai como pegadinha, nós temos a estabilidade do dirigente sindical, que é importantíssima, é a tradicional, é a mais famosa, a estabilidade da gestante e a estabilidade do acidentado. Rapidamente, vamos recordar cada estabilidade. A estabilidade do dirigente sindical, ela está prevista no artigo 8º, inciso 8 da Constituição e no artigo 543, parágrafo 3º da CLT. Ela começa no registro da candidatura e, se eleito, vai até um ano após o final do mandato, abrangendo titulares e suplentes. Nesse período, o dirigente sindical apenas poderá ser dispensado se praticar uma falta grave a ser apurada em inquérito judicial. Eu também aconselho a leitura da súmula 197 do Supremo Tribunal Federal, da súmula 403 do STF e das súmulas 369 e 379 do TST. Lá nós encontramos todo o regramento dessa estabilidade. Mas vale a pena aqui ressaltar um grande detalhe. A reintegração, ela somente é cabível se ela ocorrer durante o período estabilitário.
Exaurido o período estabilitário, somente será possível